Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao FED, Formação de Especialistas em Dólar, aqui com o Carlão. Isso não é mais um cursinho qualquer. Não é um teatrinho emocional de trader que superou a ansiedade. Não é um curso de análise técnica. Isso aqui é uma formação absolutamente séria, muito pesada. Foi pensado cada assunto desse curso para quem quer realmente operar dólar de verdade, com fluxo e, além do que, entender a fundo toda a estrutura do câmbio no Brasil. A diferença de quem ganha dinheiro nesse mercado ou quem vira estatística de perda não está no setup, no horário, na corretora, longe disso. Está no nível de consciência, no nível de preparo. E é absolutamente isso que eu vou entregar aqui. Você vai entender como pensam os bancos, os fundos, os dealers, como se constrói o preço de verdade, o que move o dólar no Brasil e como o institucional manipula o mercado minuto a minuto. Esse curso é para quem cansou de tentar adivinhar candle e vários outros parâmetros técnicos e que agora querem operar tape com o maior nível de embasamento possível, com o maior nível de sensibilidade de mercado. São 7 módulos, começa do macro e vai afunilando até chegar na leitura fina do tape reading. E nessas 3 primeiras aulas aqui no YouTube você já vai sair com um nível de leitura de fluxo e de macro que nenhum analista tem. E se isso fizer sentido para você, vou abrir uma porta para algo a mais. Mas antes de qualquer coisa, assiste essa porra com muita atenção. Bora começar. Já vou chegar com 2 pés na porta. Mercado spot, famoso dólar à vista. O objetivo dessa aula vai ser você entender como que funciona o câmbio à vista, quem participa, como ele funciona e além do que, porque tem influência direta no Dolfut, mesmo não aparecendo. Carlão, o que é o mercado spot? Fala pra mim. É o mercado onde moedas estrangeiras, no caso o dólar, é negociada contra o real, com uma liquidação física em D+2. Ou seja, alguém entrega dólar, recebe em real ou vice-versa. E isso acontece efetivamente 2 dias depois. Vamos para um exemplo clássico. Uma exportadora de soja vendeu soja. Vai receber em dólar e precisa de real. Ou então um importador comprou um maquinário, sei lá da Alemanha, precisa comprar dólares para pagar esse maquinário. São basicamente essas as estruturas dessas negociações. E Carlão, quem opera no mercado à vista? Fala pra mim. Bancos comerciais são dealers autorizados pelo Bacen. Empresas exportadoras, importadoras, investidores estrangeiros, sejam eles entrando ou saindo do Brasil, hedge funds, fundos locais, estrangeiros também. E o Banco Central quando faz leilões no spot. As corretoras de varejo, como as nossas que operamos, não participam desse mercado diretamente. E como que ele funciona tecnicamente, Carlão? O mercado spot não é negociado em bolsa. As negociações ocorrem em mercado interbancário, geralmente via plataformas como Petax Reuters, Broker Voice, Telefone e Bloomberg. O preço que vemos na tela, como por exemplo na Bloomberg, é o preço médio negociado entre os bancos, ou seja, ele é passível de spread, diferenças de preço. E Carlão, isso afeta o Dolfut? O que tem a ver? Claro, animal, óbvio. Tudo aqui nesse curso afeta no dólar, vou te ensinar tudo. O mercado à vista, ele é a base da referência do Dolfut. O Dolfut, ele fica oscilando em volta do spot, levando em conta alguns parâmetros. Pega seu papelzinho, a caneta e anota. Taxa de juros, que é a famosa taxa de carrego. Percepção de risco, liquidez, intervenções do Banco Central. O spot, ele é o fundamento, o Dolfut é o termo. Anota isso. Um afeta o outro via arbitragem. E Carlão, o que é arbitragem? Fala pra mim. Calma, bebê, tem muita coisa pra você ver nesse curso. Tá, vamos falar um pouquinho só da arbitragem entre o spot versus o futuro, rapidão, porque eu acabei de citar. Bancos, HFTs, fundos, eles buscam o desequilíbrio dentro das cotações do spot, que é um mercado real intercambiário, o Dolfut, que é o contrato futuro negociado na B3, além do que o DDI, que é o cupom cambial. A gente vai falar nas próximas aulas. Se o Dolfut estiver muito acima do spot ajustado pela curva de juros, entram vendendo no mercado futuro. Se ele estiver muito abaixo, entra na compra, né, animal? Isso acontece o tempo todo e move muito o preço. E pode acreditar em mim. Tá anotando tudo isso? Tá anotando? Então vamos mais. Vem comigo. Quando o dólar sobe do nada,
Do nada, muitas vezes é fluxo entrando no spot e os arbitradores corrigindo o Dolfut. Quando tem o leilão do Banco Central no spot, por exemplo, no Dolfut vai ficar tudo travado ou uma bagunça. Quando entra um exportador vendendo dólar pesado no spot, por exemplo, Petrobras ou Vale, meu Deus, Carlão, esses caras operam. Vem comigo, cara. O Dolfut vai começar a derreter sem volume aparente. Se você ignorar o spot, você vai apanhar de coisa que você nem viu. Carlão, os horários são os mesmos? O spot é 24 horas, bebê, de segunda a sexta-feira, enquanto nós tá mimina, Tina tá acordada. Mas das 9 às 13 ali é pesado. Tem muito fluxo institucional. Principalmente finalzinho ali, perto do cálculo da Petax. Lembra que bancos comerciais operam spot? Bradesco, Citibank, UBS... e JP Morgan, Morgan Stanley são os 10 maiores com 80% do volume do spot. E esses caras não são dealers do Banco Central? São. Então eles participam da Petax. Olha como que esse mercado é todo somado e alinhado. É dólar, porra. Dólar é dólar. No spot ou no futuro, ou no comercial, no paralelo, é tudo dólar. Então foca. Petax, importantíssimas, 4 janelas diárias. Geralmente às 11, meio-dia, 1, 2 da tarde, temos o quê? Leilões do Banco Central, caso houverem. Mas Carlão, o que é Petax? Calma, bebê, por favor, só confia em mim, foca, além do que? Tira o suprassumo dessa aula aqui, se não souber alguma coisa, me manda no WhatsApp, vocês terão direito a me comunicar 24 horas por dia e teremos a sala fechada. É lá que a gente vai ver tudo isso na prática, mas foca, é a primeira aula ainda, calma, vamos falar de Petax agora. Lembrando que falaremos muito mais profundamente no módulo 2. A Petax é uma taxa simplesmente referência do mercado de câmbio calculada pelo Banco Central, com base nas médias ponderadas das operações realizadas pelos dealers nas 4 janelas. Ela é usada como referência de contratos, balanços, pagamentos de derivativos e muitas outras coisas. E os fundos e bancos atuam defendendo a Petax quando tem posição montada. E Carlão, o mercado spot ele é visível, vamos dizer, é fácil da gente ter um acesso nele? Não. Mas podemos acompanhar algo mais indireto. Temos alguns gráficos de dólar comercial via Bloomberg, via Refinitiv ou no investing.com. Através de intervenções do Banco Central do fluxo cambial a gente pode calcular e algumas manhãzinhas que lá na sala vocês vão ter. Entenda, o dólar spot, ele é um motor do dólar futuro, cara. Anota isso. Ele não aparece no seu gráfico. Talvez muitos nem ouviram falar disso. E é o spot que mexe com o dólar que você opera ou com todos os outros ativos que o dólar faz lastro. Que no Brasil, no caso, são basicamente todos. É o campo onde jogam os gigantes. Empresas, bancos, governos. E se você ignorar o spot, que é o primeiro assunto dessa aula, boa sorte. Até a próxima aula, aula número 2 do módulo 1. Tamo junto. Senhoras e senhores, aula 2, módulo 1 do FED, formação de especialistas em dólar. Esse assunto vocês já sabem, vocês tentam operar ele, né? Mas temos que falar sobre dólar futuro, Dolfut, o que você já opera, mas que nem todos sabem suas características e é aqui que você vai aprender. Pega um papel, uma caneta, animal. Vambora! O objetivo dessa aula é te dar uma visão organizacional do Dolfut. Vamos entender o que porra que é o Dolfut. Todo mundo quer operar o índice, o dólar, ações e não sabem nada. E eu vou te dar uma visão completa e estratégica desse cara. Quem manda nele? Como a estrutura dele funciona? Quais são os mecanismos que movem o preço dele? Como que você opera uma coisa que você não sabe os mecanismos, cara? E onde o institucional aparece e se esconde. O que é o Dolfut, Carlão? É o contrato futuro do dólar negociado na B3. Todo mundo sabe disso, não sabe? É o mercado derivativo que espelha o dólar comercial, com uma liquidez altíssima e 100% eletrônicos. Cada contrato representa 10 mil dólares, por isso que você vê lá, colocou um contratinho, lá na Profit vai aparecer 56 mil reais quando está na faixa de 55,60. 60 mil reais quando está na faixa dos 6 reais. Então é 10 mil dólares o contrato. Ele é liquidado financeiramente todo dia com base na Petax. Por isso que existe a ferramenta de ajuste calculada todo dia para não dar calote em corretoras. Antigamente a galera posicionava e falava assim, amanhã eu coloco aí o restante do dinheiro que falta. Fechou? Fechou. Não, beleza. Depois o cara posicionava mais um contrato, mais 2.
chegava no final do mês, quebrava a corretora, porque ele não tinha fundos para cobrir a operação. É daí que vem o ajuste. Muito importante. Como funciona? Ele é negociado por uma plataforma ligada a B3. Operações via corretoras com direto acesso ao pitch. Bancos, fundos, HFTs, varejo, tesouraria. É a galera que opera. É um ambiente onde o fluxo real e a expectativa se confrontam. A gente vai falar de fluxo real já já. Anota! O que forma o preço do Dolfut, Carlão? Spot mais o cupom cambial, que a gente vai falar, que é o DI versus o dólar. Número 2, expectativas de juros futuros. Número 3, muito importante, arbitragem com mercado à vista e NDF. A gente vai falar também. 4, fluxo real financeiro, que é a entrada e saída de dólar do Brasil. E 5, e não menos importante, intervenções do Banco Central, seja no spot ou swap cambial, que a gente vai falar também. O Dolfut, ele não é uma parede de concreto, ele dança conforme a música do Brasil. E sabe quem que toca essa banda dessa música? Quem toca essa música? O spot, os juros, o risco global. Vocês sabem que existe o contrato de dólar mini e o dólar cheio, vencem sempre no primeiro dia útil do mês, que tem uma liquidação pela Petax todo final de mês, num dia antes. E a alavancagem, eu vou falar uma coisinha que talvez você não sabia. Ela é basicamente para institucional, operar via estrutura, tá? Para o quê? Gerenciar os seus riscos. Straddle, spreads, reversões. É para isso que serve. Bancos locais, estrangeiros, arbitradores do spot e o futuro, market makers que são contratados pela B3, HFT e traders de alta frequência, fundos macros e quantitativos, módulo 2 falaremos deles. Esses são os caras que mais participam do Dolfut. Cada um com um objetivo diferente. Uns para ganhar no microtempo, outros para proteger e fazer operações contábeis administrativas da sua estrutura financeira, seja no spot ou na bolsa. Vamos falar um pouquinho de arbitragem até no Dolfut, é aqui que o jogo começa a ficar interessante. Anota! Se o Dolfut sai da faixa justa, considerando os juros e o spot, o arbitrador, ele entra batendo ou tomando tudo que tem. São os institucionais enxergando distorções existentes que geralmente nós, humanos, não enxergamos. E se você só olha o gráficozinho lá, ó, vai tomar rasteira, sem saber de onde veio. Quais ferramentas utilizaremos para analisar tudo isso, Carlão? Times and Trades, volume at price, book de ofertas e algumas outras. Lá no módulo prático a gente vai aprender isso além do que na sala ao vivo, hein? E outra, muitas vezes, maioria das vezes o institucional não tá brigando com a gente, não tá nem querendo saber quem que é a gente, o seu 1 contratinho, 2 contratinho, não é isso. Os caras estão afim das posições deles, principalmente em outros mercados, spot, juros, opções e muitas outras coisas. 40% do volume negociado no Dolfut são operações de rolagem. Quer falar um pouquinho de rolagem? Vamos falar. Você sabe que cada fim de mês, último dia útil do mês, tem o vencimento do dólar. Muda-se então de letra. Da OK para da OM, para da OJ, para da ON, da OZ. E os grandes players, eles vão rolando essas posições ao longo do tempo. São posições que perduram muito tempo. Isso gera um aumento de volume, um pico de volume desses contratos e distorcem os preços dos contratos antigos, porque eles são atrelados a juros. E devemos acompanhar a rolagem do dólar, porque tudo isso faz interconexões com outros mercados. O Dolfut, ele conversa diretamente, anota animal, com spot, com cupom cambial DDI, que a gente já vai falar dele, com juros futuros, que é o DI, tem diferença, tá? Tesouro direto e curva de juros, NDFs operados lá fora, na bolsa de Nova York, Londres, Ásia. Muitos movimentos que parecem sem sentido, possuem sentido. São reflexos de arbitragem, de hedge, de rolagem de contrato. O Dolfut, entenda, coloca na sua cabeça, ele é uma válvula de escape. Em momentos de tensões, quem que vai sofrer para um caralho? O spot. E o Dolfut vai reagir, amplificando a volatilidade. O Dolfut, ele serve de proteção para outros produtos, para outros ativos de risco, seja bolsa, NTNB. Ele é usado como hedge imediato das negociações, seja por instituições nacionais ou internacionais, a gringaiada. É por isso que um gap lá no DI, nas Treasuries dos Estados Unidos, geram movimentos diretos no Dolfut. Então, concluindo para você, o Dolfut, ele é uma batalha
E te digo, uma batalha muito menos árdua do que um índice, por exemplo. Chega de operar índice, para de operar índice. O Dowfoot pode estar parecendo meu Deus, um bicho de 7 cabeças, mas tudo isso é palpável, diferente de um índice. O índice é um campo de batalha da especulação. Não que o dólar não seja, mas muito mais sólido, visível, perceptível. Dentro desses mercados futuros é onde o varejo está especulando, o banco está redeando, está arbitrando, instituições estão montando posições, um fundo executando teses macro, e você lá no gráficozinho, ai meu Deus do céu, minha média cruzou, porra, se toca, porra. Começa a ficar nervoso, vamos para aula 3. Como eu tinha combinado com vocês, a gente ia falar de DDI, lembra? Mercado de cupom cambial? Então vamos embora. O objetivo dessa aula é mostrar para você como que o DDI espelha o diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos. E como que os institucionais utilizam desse mercado para arbitrar dólar futuro. Para se proteger, para ditar a diferença no câmbio, principalmente no Dowfoot. Vambora? Papel e caneta na mão. Ele é um contrato futuro negociado na B3, que reflete os juros em dólar no Brasil. Ou seja, é quanto vale deixar o dólar aplicado dentro de produtos brasileiros frente ao CDI. Mas, na prática, o que ele mostra é o cupom cambial. A diferença entre o juro brasileiro e o juro em dólar. O DDI nada mais é do que um espelho em carry, que é esse diferencial de juros, né? E ele que justifica a arbitragem entre o dólar futuro e o dólar spot. Como ele funciona, Carlão? Ele é simplesmente negociado no mercado futuro da B3. DDI Q25, DDI J25 e barará. Ele é cotado em percentual, 5,10%, 6% e parará. E tem uma liquidação financeira também todo dia. Vou deixar uma formulazinha aqui na tela. Editor, vem comigo. Pum. Cupom cambial é igual 1 mais CDI sobre 1 mais taxa em dólar menos 1. Ou seja, é quanto você ganharia em reais se você tivesse o mesmo capital em dólar. Então, quando os juros no Brasil está muito maior do que os juros americanos, o cupom sobe. Quando os juros dos Estados Unidos sobe, o cupom cai. Isso afeta diretamente onde? No preço justo do dólar. Carlão, isso tem relevância para o trader de dólar? Lógico, bebê. Porra, você tá me tirando, hein? É simplesmente o que ancora o preço do Dowfoot, principalmente em relação ao spot cambial. Se o cupom muda, é óbvio que o dólar vai ajustar. E tem muitos movimentos inesperados no DDI, vocês sabiam? E automaticamente gera uma distorção fodida no dólar e no spot. Aí o que acontece? O institucional entra arbitrando pesado nos mercados. E é óbvio que ele ajuda muito a identificar expectativas de juros futuros. É lá onde o mercado antecipa as decisões do Fed e do Copom daqui. E quem que atua no DDI, Carlão? São bancos locais, os estrangeiros, tesourarias e arbitradores, fundos de arbitragem, players de carry trade, instituições protegendo passivo em dólar, que são os hedge, os bancos que operam esses spreads entre DI e DDI. E nenhum PF opera isso. Mas um institucional tá lá, todo dia batendo ponto. E o reflexo disso vai aonde? Eles operam no dólar, porra. É óbvio que tá lá. E Carlão, como que o DDI conversa? Onde está a ligação então com o dólar futuro? Outra fórmula, editor. O preço do Dowfoot é o spot vezes 1 mais o cupom cambial. Tem até uns traderzinhos aí ensinando como que calcula essas coisas, vendendo curso como se o mercado fosse só cálculo. E eles ainda falam que tape reading não funciona para nada. Então, obviamente, quando o cupom muda, o Dowfoot vai se ajustar, arbitradores vão começar a agredir o Doll e agredir o spot, obviamente, até que o spread entre o futuro e o à vista se realinhe. Então isso explica por que o Dowfoot ele pode subir mesmo com um dólar lateral, ou cair até mesmo com o dólar subindo. Carlão, agora eu buguei. O dólar, como assim? O Dowfoot subir? Papai vai te ensinar muita coisa ainda. Calma, calma. Pega outro exemplo. Anota. Imagine que o cupom cambial está muito alto. CDI está em 13%. Juros nos Estados Unidos caíram. O Dowfoot automaticamente tende a ficar acima do spot. Arbitradores vendem Dowfoot e compram o spot. Resultado disso? Fluxo que ninguém vê no gráficozinho. E os institucionais utilizam desse mercado para proteger dívida emitida em dólar, para fazer essas arbitragens, para especular a base política monetária, cupom versus o Fed, para montar estruturas de carry trade. E a rolagem do DDI é a mesma pegada do dólar, mensalmente. Os movimentos do DDI próximo ao vencimento, eles revelam expectativas reais do dólar, principalmente do DDI
frente ao dólar, do cupom frente ao dólar. É basicamente onde o institucional se entrega, vai. E ele vai mostrar a direção do dinheiro. E eu acompanho isso todo dia. E vocês vão acompanhar comigo na sala. Carlão, o que isso muda pra mim? Porra, bicho, sai do curso, vai. Vai. Você tem que entender que no mercado não é só 2 botões, filho, comprar e vender. Tem que entender que os players estão ajustando suas estruturas de juros e de carry, bebê. Que essas grandes entradas de defesas, de ataque no dólar, podem ser reações de uma cadeia conjuntiva de movimento do DI, dos juros, do cupom cambial. Se você ignora esses assuntos, não sai da bolsa, sai, por favor. Não entra para brincar. O DDI faz parte do motor escondido do câmbio futuro. Também é onde o dólar se ancora. É onde os juros vão virar fluxo, entrada no Dolfut, no spot. E também é onde os gigantes deixam digitais. Até a aula 4 e acompanharemos isso juntos de mãozinha dada. Qualquer coisa, manda o zap. Eu sei que tá difícil, eu sei que são assuntos chatos, mas vem comigo, porra, vem comigo. Bora.